Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula e nesse vídeo a gente vai falar hoje, sobre resistência elétrica. E antes da gente começar o vídeo em si, a aula, eu queria até avisar vocês que provavelmente essa vai ser nossa última aula gravada assim, então pelo menos para as próximas aulas eu estou planejando a gente ter aula ao vivo, tá? Ter aquele contato mais direto aí, tá certo? Então vamos lá. Nesse vídeo a gente vai falar sobre resistência elétrica, deixa eu até ver aqui os pontos que eu anotei. Já ia avisando para vocês, né? Pra vocês terem feedback. Então a gente vai falar sobre resistência elétrica. Isso inclui a primeira e a segunda lei de Ohm. E vamos ver também o choque elétrico, tá certo? Que será a aula 16 e 17. Esses dois tópicos que vocês vão ver aí na tela. Bom, a partir da página 76. Então vamos lá. A gente viu uh, na aula, né? Na aula anterior, que para montar um circuito elétrico simples, deixa eu grifar aqui, ó, para montar um circuito elétrico simples, são necessários alguns itens, como por exemplo, usar pilha ou bateria como sendo a fonte, uma lâmpada, por exemplo, um interruptor e fios condutores. O interruptor em si não é necessário, o interruptor é interessante para você poder ligar e desligar a lâmpada, tá? É... Só isso, né? Os outros são completamente necessários, senão a lâmpada não liga. Bom, quando nos referimos ao componente que é o fio, a um dos componentes desse circuito que é o fio, tá? E de diversos circuitos elétricos, sejam eles externos, como por exemplo os fios, né? Como por exemplo esse fio aqui do fone de ouvido, ou ainda você pode pensar também em fios internos do notebook, do celular que você está utilizando para assistir a aula, tá? Então, quando a gente fala de fios, vão existir diversos tipos de fio, de diversos tamanhos, né, em termos de grossura, e diversos materiais distintos, tá? Bom, dentre eles, um dos mais comuns é o cobre, tá? Talvez pelo preço, o custo-benefício em relação a ele, tá? Bom, fios de prata são melhores condutores, porém custam bem mais caros. Existe ainda os cabos banhados em ouro, muito utilizados em equipamentos de áudio, pois a excelente condutividade do ouro traz uma qualidade melhor para o som que está sendo transmitido por meio do cabo, tá? E também antigamente eram utilizados os componentes computacionais, processadores, por exemplo. No entanto, assim como a prata, usar ouro é bastante caro, então não é tão usual. Por isso que uh, a gente não tem tantos componentes caros dessa forma nos equipamentos elétricos, tá? Bom, vamos virar aqui a câmera. Qualquer material, até mesmo os melhores condutores, aqui em cima eu estou lendo agora, tá? Oferece certa resistência à passagem da corrente elétrica. Essa resistência é associada às inúmeras colisões que os elétrons livres vão sofrer dentro do material. Então nós temos aqui uma ilustração, tá? Ó, aqui ele está simulando basicamente o seguinte: ó, um elétron vem nessa direção, o outro também vem. Então chega num ponto em que eles vão se chocar, esses elétrons que estão livres. Tá? E por conta desse choque, é como se ele batesse e refletisse. Então eles vão se direcionando em posições diferentes. Então isso ocorre com uma certa frequência dependendo do material. Então, a resistência elétrica é a oposição que os íons que constituem a rede cristalina do condutor oferecem à passagem dos elétrons livres, tá? Elementos fora de proporção aqui dentro. Isso aqui é só mesmo uma ideia, uma coisa para a gente ter uma ideia. Então, por esse motivo, a estrutura dos materiais pode favorecer ou dificultar a passagem da corrente elétrica, tá? Materiais mais nobres, como ouro e prata que foram citados, eles são mais favoráveis à passagem dos elétrons, porém mais caros. Outros materiais, como cobre, ferro, eles são não são tão eficientes, porém são mais baratos, tá? Bom, então a gente define a resistência elétrica como a capacidade dos materiais de resistir à passagem de corrente elétrica, tá? Lembre-se, nós estamos falando de condutores elétricos, mas mesmo os condutores elétrons, eles vão possuir certa resistência para que os elétrons fiquem livres, né? Percorram o trajeto permeado pelo condutor. Mas isso é interessante de ressaltar, porque, gente, apesar dos elétrons estarem livres, eles não estão totalmente livres, tá? Ainda assim existe a força de resistência
não força de resistência, vamos colocar assim, a força de atração do núcleo com os elétrons. Por mais que eles estejam muito longe da camada, na última camada de valência, tá certo? Então, esses elétrons vão ter uma atração menor com o núcleo e eles vão poder se deslocar, mas isso não significa que eles estão totalmente livres assim, tá? Do ponto de vista em que não vai ter nenhuma resistência. Bom, deixa eu descer aqui um pouco, agora vamos para a próxima página. Deixa eu ver se tá melhor. Então vamos lá. Essa dificuldade na passagem da corrente elétrica pode ser verificada no circuito representado na figura a seguir, tá? Nessa aqui de baixo. Na figura, a intensidade da corrente elétrica atravessa o filamento da lâmpada. Observe o medidor da figura A. Então aqui nós temos, nesse caso, o medidor marcando. Eu vou até me aproximar aqui que eu estou meio cego já. 0,20, tá? E na figura B nós vamos ver o medidor marcando 0,40, ou seja, no medidor A vai ter um valor menor do que no medidor B. E por que que isso ocorre? Tá? Mesmo... por que que isso vai ocorrer? Né? Então vamos lá. Dizemos que o filamento da lâmpada A vai oferecer maior resistência. Lembre-se o seguinte, isso aqui não está sendo mostrado aqui, mas eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu apertar um Ctrl T aqui e deixar aqui no Google Imagens. Diminuir aqui a tela, tá? Só para vocês verem aqui no Google Imagens. Vejam o seguinte, lâmpada de filamento. É o que a gente está falando agora, tá? Então, essa lâmpada de filamento, ela tem essa característica aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego uma imagem boa. Essa característica aqui que vocês estão vendo aqui na Amazon. Então, olha só. Esse filamento, aquelas lâmpadas incandescentes mais antigas, eles têm um único filamento que, se vocês... eu não sei se vocês tiveram, nasceram, ainda existia esse tipo de lâmpada, mas quando eu era mais novo, a gente usava bastante esse tipo, não esse tipo de lâmpada aqui, porque essa lâmpada aqui é cara. Eu falo de lâmpada incandescente. Deixa eu procurar aqui, lâmpada incandescente. Lâmpada incandescente, que é essa aqui, ó. Que vai abrir no Mercado Livre, né? Pra gente comprar uma lâmpada incandescente. Vejam que o preço dela é R$ 41. Que lâmpada cara, meu Deus do céu. Tá mais cara do que as lâmpadas de LED, que são mais econômicas, tá? Bom, então aqui a gente vê, aqui a gente vê a lâmpada e esse fiozinho que vocês estão vendo aqui na imagem, ó, esse fiozinho aqui é o responsável pelos elétrons passarem ali. Ele tem uma resistência muito alta à passagem dos elétrons e quando os elétrons estão passando e devido à resistência, eles fazem com que o filamento, né, o fiozinho esquente. E o tipo de material utilizado, ele tem o seguinte efeito: quando ele esquenta bastante, ele brilha. E esse brilho é o que nós utilizamos para iluminar a casa. Basicamente é isso o funcionamento desse tipo de lâmpada, tá? Então, é isso aí. Vamos voltar lá para a apostila. Deixa eu voltar aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Pronto. Então voltamos aqui. Então o que acontece? No caso da lâmpada A, esse filamento dela, esse fiozinho que eu acabei de mostrar para vocês naquela imagem, ela vai possuir uma resistência maior do que o da lâmpada B, tá? Mesmo que eles estejam submetidos à mesma diferença de potencial, à mesma voltagem, ou seja, mesmo que ambos estejam a 110 volts, por exemplo, tá? Para medir a oposição oferecida pelo condutor, a gente vai definir a primeira lei de Ohm, que é definida da seguinte maneira, ó, com essa fórmulazinha aqui, ó. A resistência elétrica ela é definida como sendo a DDP dividido pela intensidade da corrente elétrica, que a gente aprendeu na aula passada como que se calcula, tá? Porém, apesar da fórmula da primeira lei de Ohm aparecer nesse formato aqui inicialmente, a gente vai adotar o seguinte padrão para escrever essa fórmula. A gente vai escrever assim, ó, U é igual a R vezes I. Não que isso aqui esteja errado, mas essa aqui é mais bonitinho e mais simples de se gravar. URI, tá? DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica. Lembrando que DDP é diferença de potencial elétrico e ao mesmo tempo é a mesma coisa que tensão elétrica, ou seja, é a voltagem da pilha, da bateria, do gerador, da tomada do eletrodoméstico que está sendo estudado, tá certo? A unidade utilizada para exemplificar, quase que eu fiquei em cima, né? A unidade utilizada para
mid. Para representar a resistência elétrica é a letra grega ômega, essa aqui, tá? E além disso, ela é uma homenagem a Jorge, né? O Jorge Simão Ohm. Esse Ohm aqui é o nome que vai ser dado para essa grandeza aqui, esse símbolo ômega, tá? Então a gente vai chamar de ohm aqui na física. Então, por exemplo, nós temos aqui um ohm, que é equivalente a 1 volt sobre 1 ampere, ou 1 V sobre 1 A, tá? Que é a mesma coisa, só que em símbolos. Aqui vai ter uma sinopsezinha legal para vocês estarem dando uma lida. Peço que vocês leiam, tá? Vai falar um pouco sobre esse matemático aqui. E vamos falar sobre os resistores, ou seja, equipamentos que são criados justamente para fazer existir a resistência em um determinado circuito. Olha só. Além das lâmpadas, existem outros aparelhos elétricos cuja função básica é apenas aquecer. Chuveiro elétrico, por exemplo, é um exemplo. Eles fazem parte do cotidiano de muitas pessoas e podem se encontrar em muitas casas. Alguns exemplos são o ferro de passar roupa, aquecedor de ambiente, secador de cabelo, chuveiro elétrico, as lâmpadas incandescentes, que mesmo proibida de ser comercializada desde julho de 2017, vocês viram que no Mercado Livre a gente consegue comprar, tá? A gente consegue ainda comprar e tem muitas casas que ainda utilizam e tem muitos lugares que vendem, né? Não obstante, como eu acabei de falar para vocês, a gente tem lá a lâmpada incandescente. Algumas pessoas usam porque acham mais bonito o brilho que ela coloca, tá? É um brilho mais amarelado. Essas lâmpadas, igual tem aqui na minha casa, é uma lâmpada de LED. Então ela tem um brilho mais branco, tá? É mais branco, meio azulado. E nós temos a lâmpada incandescente, que é mais amarelado. Temos também a lâmpada halógena, que também tem um brilho entre o amarelo e o azulado. Então vocês podem estar vendo. Inclusive tem um vídeo do canal Manual do Mundo, em que o... Agora eu esqueci o nome do cara. O carinha lá do Manual do Mundo. Ele explica as diferenças entre as lâmpadas. É bem interessante vocês darem uma olhada. Se eu... Se eu lembrar no final da gravação desse vídeo, quando eu for postar, eu vou colocar o link na descrição lá para vocês estarem dando uma vislumbrada lá das coisas que ele vai falar sobre as lâmpadas, os tipos de lâmpada. E é interessante de mencionar isso aí, tá? Vamos aqui para baixo para a gente ver a forma como a gente vai colocar os resistores, tá? Só lembrando não, né? Só destacando uma coisa aqui que é bem importante. Os dispositivos que transformam energia elétrica em térmica, eles, por meio do efeito Joule, é o que nós vamos chamar de resistores. Aqui embaixo, como vocês já podem ver, nós temos a representação geométrica de um resistor quando nós estivermos utilizando ele nos circuitos elétricos, eles terão essa aparência aqui. Então, por exemplo, às vezes as lâmpadas serão representadas assim, os equipamentos elétricos serão representados assim, tá? Então a gente tem que ter ciência. Porém, de uma forma resumida, serão para resistores, tá? Vamos descer mais um pouco e vamos inverter aqui minha câmera. Vamos para cá. Nós temos aqui então a primeira lei de Ohm. Como eu havia mencionado para vocês, apesar da fórmula lá em cima aparecer R igual a U sobre I, nós iremos adotar a seguinte regra para a fórmula que relaciona DDP, corrente e resistência, tá? U igual a R vezes I. Bom, aqui tem uma leitura interessante que vocês podem estar fazendo depois, tá? A gente vai então só direto ao ponto. Então a gente vai relacionar a DDP, ou diferença de potencial elétrico, corrente e resistência, da seguinte maneira: U igual a RI. Como isso aqui é uma função do primeiro grau, dependendo do ponto de vista, é claro, se nós olharmos U e I, ou seja, DDP e corrente, nós temos uma função do primeiro grau. Então, quando a resistência é constante, nós temos um gráfico que é uma reta, e como eu mencionei para vocês, quando a resistência é constante do resistor, nós vamos ter então uma função do primeiro grau e, portanto, o gráfico é uma reta, coisa que vocês aprendem em matemática, tá? Vai ter
essa relação aqui. Agora, se a resistência não é constante, ou seja, ela é variável, então nosso gráfico não vai ser uma reta, vai ser uma curva e depende dos valores que vão aparecer nela, tá? Então, o gráfico da DP versus a intensidade da corrente depende do condutor. Se ele for um condutor ômico, ou seja, baseado nas regras que vocês vão ler aqui, que Ohm, tá, estipulou segundo as suas observações e análise, e um não ômico é aquele que não obedece essas regrinhas aqui, tá certo? Vamos mais embaixo. Então, resumindo, a primeira lei de Ohm diz pra gente que a DDP é igual a resistência vezes a corrente elétrica, tá? Lembrando que, no final das contas, matematicamente, nós podemos utilizar esse aqui, como a gente pode utilizar esse aqui, R igual a U sobre I, basta você passar o I dividindo, mas se você quiser passar o R dividindo, você pode fazer I igual a U sobre R. Ou seja, uma única fórmula, na verdade são três, né? Uma você calcula a resistência, a outra a corrente e a outra a diferença de potencial. Então é importante ressaltar isso, que independentemente da forma como você escreva, as três vão calcular a mesma coisa. Vamos descer aqui embaixo então e falar sobre a segunda lei de Ohm. Uma das coisas que eu mencionei no início da aula foi o seguinte, que o tipo do fio, a grossura, né, e o material que é utilizado para ele também influencia no quesito, né, análise do problema de corrente elétrica e dos circuitos elétricos de um modo geral. A segunda lei de Ohm, ela vem justamente dizer o que isso traz de influência para a gente no nosso estudo, tá? Então vamos só olhar o seguinte. Bom, claro, analisando aqui em cima a parte da diferença de potencial e da corrente elétrica, tá? Dessas duas coisas, a gente tem uma interpretação em relação à resistência elétrica. Porém, o próprio Ohm, ele verificou que, a depender da forma, do tamanho e dos materiais que eram utilizados, então afetava então, né, na verdade, isso iria afetar então os seus resultados. Então, aqui ele relacionou algumas características que são importantes. Primeiro, a gente vai destacar aqui o L, que é o comprimento do fio. Então, dependendo do comprimento do fio, a gente vai ter uma mudança na resistência elétrica. Nós temos aqui a letra grega Rho, que parece um P, tá? Mas é uma letra grega que a gente chama ela de Rho. O Rho aqui, ele vai ser a resistividade elétrica. Vocês vão ver aqui em cima, ó. Só que minha câmera está quase em cima aqui, mas não tá. Então a gente tem a resistividade elétrica e também nós temos a letra A, que significa área do fio, ou seja, a porção, quando você pega, por exemplo, uma rodinha do fio, você vai ter então a área naquela região. Não é a área toda do fio inteiro, tá, gente? É a área simplesmente da pontinha do fio, para ver a grossura, relacionando o diâmetro, o raio do fio ali. Bom, então analisando duas características geométricas e uma característica de material, a gente vai ter a segunda lei de Ohm. Então ele verificou que, por exemplo, quanto maior for a área, menor vai ser a resistência do fio. Em outras palavras, no dia a dia, talvez vocês já até podem ter ouvido isso, quanto mais grosso for um fio, menor é a resistência elétrica, menos o fio vai esquentar, menos perigoso vai ser você conectar aparelhos naquele fio, tá? Quanto mais grosso for o fio, quanto mais finos é o contrário. Ele vai ter uma maior resistência, tá? Então, quanto mais grosso, menor resistência, quanto mais fino, maior a resistência. Além disso, quanto maior o comprimento do fio, maior vai ser sua resistência elétrica, tá? Então, quanto maior for o fio, maior vai ser a resistência, e quanto menor, menor a resistência. Outro detalhe aqui. Por fim, o material, né? Como eu havia falado para vocês, o material também afetava os resultados. Então, ele conseguiu constatar essas três observações. Além de DDP e corrente elétrica influenciais nos resultados, o comprimento, a área e o material afetavam nos resultados. E aí, experimentalmente, ele chega nessa expressão que nós vamos conversar agora, aqui do lado direito,
que é o seguinte: ele concluiu que a resistência de um fio, de um condutor, de um material, ele é igual à resistividade elétrica, que é a letra ρ aqui, vezes o comprimento, dividido pela área de seção transversal do fio. Diante de dois condutores de mesma dimensão, de mesmas dimensões, mesmo comprimento e mesma área, mas feitos de materiais diferentes, a gente vai ter resistências elétricas diferentes para cada um deles, tá? A gente sabe o seguinte, primeiro, vamos lá, DDP, né, a letra U, deixa eu escrever aqui, ó, U, a gente sabe que a unidade dela é volts. A intensidade da corrente, a gente já aprendeu que a sua unidade é o ampere, e a gente acabou de ver que resistividade elétrica, a unidade é ohm. Vejam que aqui são introduzidas três novas constantes, ou três novas grandezas, que é o ρ, a resistividade elétrica, a sua unidade vai ser o ohm vezes metro, tá? O comprimento é metros e a área é metros quadrados. Eventualmente vai ter fios, ou melhor, ter fios, né? E sim, fios, né? Mas eventualmente vai ter problemas que vai colocar pra gente, em vez de metros, vai estar em milímetros, então, ou centímetros. A gente tem que ter o cuidado de converter, fazer as conversões, tá? Então, fiquem atentos. Essa tabela aqui mostra algumas das resistividades elétricas que a gente vai ter nos materiais. Por exemplo, a resistividade da prata. Vejam que a resistividade da prata é menor do que a do cobre, ou seja, ela é o melhor condutor que o cobre. A do alumínio, que é bem maior do que as outras duas. Do ferro, que é maior ainda. E o da borracha, que é, digamos assim, infinitamente maior. Observe que aqui o expoente é negativo, então isso significa que é 0,000000017. Enquanto que aqui nós temos o 1 com 16 zeros, ou seja, é mais de milhões, de trilhões, de zilhões aí de resistividade elétrica. Ou seja, a borracha tem uma resistividade elétrica gigantesca, certo? E vamos aqui. Dê uma olhada nesse exemplo feito aqui, que nós vamos para o exercício. Eu vou fazer com vocês os exercícios lá embaixo, tá? Antes de chegar no exercício, que já está perto aqui, nós temos o reostato. O que é o reostato? O reostato é um resistor cuja resistência pode variar, ou seja, ele pode ou não obedecer a regrinha lá de Ohm, tá? A figura A mostra o diagrama e a figura B mostra o modelo real. Então, no diagrama, a gente vai perceber aqui, por exemplo, a seta indica a direção da corrente, né? Direção e sentido. Nesse caso, sai do positivo e vai para o negativo, tá? Nós vamos observar aqui a forma do reostato aqui, que está sendo representado por esse pontinho, né? Por isso aqui. E nesse caso aqui, o que ocorre? O reostato, ele é um mecanismo em que o tamanho do resistor, do fio, né, do filamento do resistor, pode variar. Ou seja, você vai mudar a resistência modificando o tamanho do resistor. Isso ocorre, por exemplo, no chuveiro elétrico, tá? Quando você muda a posição da chave no chuveiro elétrico, você está mudando o tamanho do reostato que está lá dentro, da resistência que está lá dentro, fazendo com que ela aumente ou diminua, e proporcionalmente isso vai acarretar no aumento e na diminuição da resistência elétrica, fazendo com que a água esquente com maior intensidade ou menor intensidade, tá? Aqui tem um modelo real, você vai observar que isso aqui pode andar para a esquerda e para a direita aqui e tudo mais, tá? No diagrama da figura A, vemos que o polo positivo da bateria, que é esse aqui, é ligado ao ponto A, que é o polo que é do reostato, tá? O polo negativo, através do cursor, pode fazer contato com a resistência elétrica do reostato em qualquer ponto entre os pontos A e B, propiciando a circulação de corrente elétrica de valor variável, que é o que eu falei para vocês, tá? Resumindo, é o que eu falei para vocês de você aumentar o tamanho ou diminuir o tamanho da resistência elétrica do resistor, fazendo com que ele aumente ou diminua o valor, tá? Mais embaixo nós vamos ter um Fique por Dentro, como eu sempre peço, leiam, Fique por Dentro aí para estarem aí se atualizando, e vamos para o último tópico. Antes de a gente fazer o primeiro exercício, lembrando que a gente ainda vai também eu vou explicar para vocês o choque elétrico, tá?
Então vamos voltar aqui. Por que a resistência elétrica dos metais varia? Vamos mudar aqui de lado. Então vamos lá. Por que a resistência elétrica dos metais varia com a temperatura? É importante esclarecer, tem vários motivos, tá? E eu vou explicar aqui. É importante esclarecer que, em um condutor percorrido por uma corrente elétrica, o número de elétrons livres existentes permanece constante. É como se você estivesse empurrando para frente, né? Ocorre que, com o aumento da temperatura, o grau de agitação dos átomos que compõem a rede cristalina do condutor aumenta. Isso favorece o aumento do número de colisões entre os elétrons livres, tá? Os elétrons estão lá vibrando, isso vai aumentar a colisão entre eles. Como consequência, ocorre um aumento na resistência. Então, é uma cadeia de coisas. Quando os elétrons se chocam, vai aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, vai aumentar a intensidade da corrente. Aumentando, os elétrons vão vibrar cada vez mais e fazendo com que isso vai crescendo, né? De maneira inversa, a supercondutividade é o fenômeno caracterizado pela resistência elétrica quase nula de um determinado material. O fenômeno foi descoberto pelo físico Heikki Kamehameha por meio da medida da resistência elétrica de uma amostra de mercúrio resfriada a uma temperatura de 4 kelvins, que é equivalente a menos 269 graus Celsius, tá? É uma temperatura que geralmente você só vai conseguir analisar e desfrutar dela no laboratório. Caso contrário, a gente não tem como manipular esse tipo de problema, tá? Agora vamos fazer os exercícios para vocês entenderem cada vez mais esse conteúdo, tá? E aí, aproveita antes de a gente resolver, deixa um like aqui embaixo, deixa aí um comentário com o seu nome, caso o seu nick aí no YouTube seja um nome variável e aleatório, para que eu saiba que é você, tá? Vamos para nossa primeira questão, que é a questão 3 do material, que diz o seguinte: ligando-se uma lâmpada aos terminais de uma bateria de automóvel, ela fica sujeita a uma DDP de 12 volts. A gente já sabe a DDP. Ao medir a corrente elétrica que percorre o filamento da lâmpada, observou-se uma intensidade de corrente elétrica de 2 amperes. Então a gente tem voltagem e nós temos amperagem. Letra A. Encontre o valor da resistência desse filamento. Simples. Resistência é igual a DDP sobre corrente elétrica, ou seja, 12 sobre 2. Dividindo, então, nós temos 6. Unidade padrão para a resistência, ohm. Então, a resposta final é 6 ohm. Lembre-se, questões que envolvem cálculo, pessoal, a gente vai substituir os valores e pronto, resolveu. Letra B. Ao tocar a bateria do automóvel, ao trocar, observa-se que a intensidade da corrente elétrica do filamento da lâmpada diminui para 1. Nesse caso, qual é a DDP fornecida à lâmpada por essa bateria? Então, nesse caso, a resistência da lâmpada é 6. Além disso, a corrente é 1. Logo, DDP é igual a resistência vezes corrente. As fórmulas que eu passei lá em cima para vocês. Bom, substituindo o valor da resistência, que é 6, e multiplicando pela corrente elétrica, que é 1, o resultado final então vai ser de 6 volts. Então, nesse caso, a gente conclui a questão número 3, fazendo assim, bem simples. Então, pausem o vídeo, copie aí direitinho, tá? Bem tranquilo, não tem tanto problema, né? Bem de boa. Vamos para a nossa questão número 4. De acordo com as informações contidas no gráfico abaixo, relativo aos testes de um resistor de fio, responda. Observando o gráfico, nós temos que quando a corrente é 1, a DDP é 2, quando a resistência é 2, a DDP é 4, quando a resistência não, corrente, né? Quando a intensidade da corrente é 3, a DDP é 6. A primeira pergunta é: o resistor pode ser considerado ômico? Argumente sua resposta. Bom, sim, tem várias formas de a gente argumentar isso. Então a gente pode observar o seguinte, ó. A resposta básica é sim, pois se você observar, lembre-se, resistência é igual a U sobre I. Ou seja, se você fizer 2 dividido para 1, ele vai ser igual a 4 dividido por 2, que é igual a 6 dividido para 3, tá? Todos eles aqui o resultado vai dar 2. Ou seja, nesse caso, a gente poderia até usar o gráfico, né? Como o gráfico é uma reta, então ele vai ser um resistor ômico, tá? Porque ele vai obedecer essa regrinha. Todos os valores serão proporcionais.
Letra B. Que valor de corrente elétrica percorre o resistor para uma potência para uma DDP de 10 volts? Então, se a gente aumentar a DDP, como que eu calculo a corrente? Bem simples, né? Usando a mesma fórmula, só trocando a posição dos valores. Então, I é igual a DDP vezes a resistência. Como eu mostrei aqui para vocês, a resistência é 2 e a DDP vai ser 10. Então, fica 10 dividido por 2, que dá 5. Então, o resultado final é 5 ohm. 5 amperes, desculpa. Então, pessoal, a primeira parte da nossa aula está encerrando. Essas duas atividades aqui, atividade 3 e a atividade 4, ficarão disponíveis para vocês fazerem lá na plataforma. Eu acho que travou aqui, ó. Então eu vou ter que fechar essa janela e abrir de novo, tá? Então deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver o Paint. Vou mostrar o Paint aí para vocês, eu já volto com ela aqui. Eu vou tentar abrir aqui de novo. Quando eu deixo muito tempo aberto, acontece esse tipo de situação chata. Então fechei lá já. E deixa eu abrir de novo. Aproveita aí, deixa um like, comentário, ajuda aí o canal a crescer, porque é isso aí, esse tipo de coisa que faz com que eu traga mais vídeos como esse. Bom, voltei aqui, deixa eu colocar aqui o zoom 220. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Bom, como eu comentei com vocês, exercício 3 e 4 aqui da parada complementar eu vou deixar na plataforma para vocês estarem fazendo lá, no plural. E vamos agora ver a questão do choque elétrico, tá? Essa aqui, gente, é bem tranquila, é uma questão mais de leitura e análise aqui do que acontece com o corpo, tá? Então, o primeiro ponto aqui a gente destacar é o seguinte: o choque elétrico é caracterizado pela passagem de corrente elétrica através do corpo. Isso aqui não depende, não é que não depende, né? Isso não está. Qual que é a palavra correta? Isso não é voltagem, tá? O choque elétrico não tem a ver, ele tem a ver, mas ao mesmo tempo não tem a ver com a voltagem, e sim com a corrente elétrica, mas a gente vai ver aqui aos poucos. Então, dependendo da região onde ocorre a descarga elétrica e da intensidade da descarga elétrica, tá, gente? Seus efeitos podem variar de um simples formigamento, passando até mesmo por convulsões, paralisia muscular e até mesmo parada respiratória ou cardíaca. E outros detalhes, tá, gente? Dependendo da quantidade de tempo que fica sujeito à exposição da descarga elétrica, pode acontecer da pessoa pegar fogo, ter falência de órgãos, fritar, né, por dentro. Então, dependendo de como que está a situação, pode ter efeitos catastróficos, tá? Diferentemente do que pensam algumas pessoas, a intensidade aquilo que eu estava tentando falar para vocês, né? A intensidade do choque elétrico não está relacionada com a DDP, gente. Ou seja, não está relacionada com a voltagem, que é a mesma coisa que tensão elétrica, tá? Mas sim a intensidade da corrente elétrica. Num gerador de Graf, por exemplo, as tensões elétricas ou voltagens podem chegar a milhões de volts, porém o máximo que poderá ocorrer numa descarga dele é um pequeno desconforto ou fibrilação por causa da descarga elétrica. Deixa eu pegar essa parte aqui, ó, o gerador de Van Graaf, tá? Deixa eu abrir aqui no Google. Esse geradorzinho aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui nele, ó. Vocês já devem ter se deparado com esse tipo de gerador aqui, em filme, em algumas coisas. Por exemplo, aqui a gente vê essa moça aqui com o cabelo arrepiado quando ela toca esse gerador. E aqui um interessante é o seguinte: o gerador tem uma voltagem muito alta, porém a quantidade de elétrons é muito pequena, a passagem de elétrons é muito pequena, né, a corrente elétrica. Então, não influencia tanto, no caso, o ser humano, tá? Então, vamos aqui embaixo. Para que o choque aconteça, é necessário que o corpo esteja conectado a dois pontos distintos com potenciais elétricos diferentes. Com o contato, a diferença de potencial elétrico percebida fará com que uma corrente elétrica se estabeleça. Ou seja, é como se você tivesse tocando um ponto negativo e um ponto positivo, e aí vai ter a diferença de potencial.
semelhantemente o que ocorre numa bateria, numa pilha. Tá? E eu até já mencionei isso para vocês. Não necessariamente, pessoal, os polos precisam ser positivo e negativo, tá? Basta que exista uma diferença de potencial, por exemplo, um de 50 e outro de 100. Nenhum dos dois é negativo, né? Os dois são positivos. Porém, já existe uma diferença de potencial, então vai haver passagem de corrente elétrica, tá? Uma outra situação bastante observada é que os pássaros, eles pousam na fiação elétrica dos postes lá, fora da nossa casa, e mesmo mantendo os pés no fio em posições distintas, eles não levam choque. Isso ocorre porque a distância entre os pés é muito pequena, estabelecendo também uma diferença de potencial imperceptível, ou seja, eles estão tão próximos aqui que é como se fosse um único pé colocado lá na região. Quais são os efeitos fisiológicos da corrente? Detalhe importante. Não façam isso porque pode ser que dê problema. Mas eu já fiz isso em casa, mas não façam. Deixa bem claro, não façam. Se você toca num único fio, você não leva choque, tá? Para que você leve choque, você tem que pegar em dois pontos, em dois fios. O positivo, a fase e o neutro, tá? Mas não tentem fazer isso, porque vai que dá problema e aí a culpa é minha. Eu não estou aconselhando ninguém a fazer nada. Vamos lá para os efeitos fisiológicos. O primeiro efeito, o primeiro procedimento no caso de uma vítima de choque elétrico é desligar rapidamente a fonte de energia. Ou seja, não é tentar puxar a pessoa, não é tentar segurar o fio, é você puxar, desligar, na verdade, a fonte. Ou seja, se for um fio de uma tomada, você puxa, né? Mas o ideal é você desligar o padrão. A demora na realização desse procedimento pode acarretar a interrupção das funções normais de determinados nervos, além de provocar o superaquecimento dos tecidos. Aquilo que eu falei para vocês de fritar os órgãos por dentro, por exemplo. Essa tabela aqui relaciona algumas coisas. Por exemplo, há uma corrente de 1 milésimo de ampere, ela é sentida pelo corpo, tá? Você sente. De 0,05 causa dor. 0,010 produz contração involuntária dos músculos, 0,015 perda de controle muscular e de 0,070 provavelmente fatal se passar pelo coração e ter duração maior do que 1 segundo. Tá? Vejam que esses valores de corrente elétrica são muito pequenos, inclusive a gente calculou aqui agora há pouco, tá? O valor de 5 amperes. Então, por exemplo, 5 amperes você está morto na hora, né? Já que esse valor é bem alto. Choques provocados por corrente da ordem de 0,10 amperes podem causar a morte de uma pessoa por provocar fibrilação cardíaca, isto é, contrações rápidas e irregulares do coração. Então o coração vai entrar em choque. Por outro lado, para pessoas que sofrem ataque cardíaco, um choque elétrico planejado e adequado, feito por especialistas na área, pode ajudar a pessoa a reanimar, ou seja, a restabelecer os batimentos cardíacos, que é o caso do desfibrilador, um instrumento utilizado para reanimar pacientes que estão tendo parada cardíaca, tá? Isso aqui você já deve ter visto em filmes e devem, né, saber o que é mais ou menos, tá? Então, basicamente, isso aqui é um aparelho que pega energia elétrica e transfere a energia elétrica do aparelho para o corpo humano, fazendo com que aquele corpo que está com o coração inativo tente voltar ao normal, tente voltar a bater, tá? Então vamos agora. Esse tá, gente, é muito chato, né? Eu falo muito tá. Depois que eu falo tá, eu percebo que eu tô falando tá demais. Vamos para o exercício para a gente finalizar a nossa aula de hoje, porque conferindo aqui já foram 40 minutos, mais ou menos 40 minutos aí de vídeo, tá? Vamos para a questão 5. Alguns eletricistas experientes fazem reparos em instalações elétricas residenciais sem desligar o disjuntor geral. Desligar é considerado medida de segurança e evita que, ao manusear fios e tomadas ou ainda trocar lâmpadas, as pessoas levem choque. Então é ideal que você desligue. Muitos profissionais não fazem isso, tá? Eles se sentem seguros o suficiente para fazer, mas não façam, tá, gente? É perigoso. Se manusearmos os fios de uma tomada ao realizar uma substituição, um de cada vez sem encostar em ambos simultaneamente, qual o risco de tomarmos choque? Então, nesse caso, gente, o risco, se você pega de um de cada vez, tendo todo o cuidado,
tá? Resumindo, o risco é zero, tá? Então é praticamente impossível você levar choque se você está somente com um fio, tá? Nesse caso, o risco é o seguinte, ó. Lê aqui porque é uma questão teórica, então eu vou ler para vocês e aí vocês vão anotando. O risco de tomar um choque ao manusear fios de rede elétrica não é pequeno, tá? É bastante alto. Mesmo que a gente fique atento, sem perceber, ou num descuido muito pequeno, a gente pode acabar encostando dois fios. Vou dar um exemplo. Na minha casa, eu troquei o chuveiro elétrico, fiz toda a instalação elétrica da minha casa. Em um determinado momento, eu estava colocando o chuveiro elétrico. No chuveiro elétrico, eu estava colocando um disjuntor, que é uma chave igual um interruptor, só que mais potente, porque ele precisava de uns 40 amperes para poder funcionar, um disjuntor de 40 amperes. E além disso, eu estava tomando todo cuidado, mas eu não desliguei o disjuntor. Fiz na sorte que estava de noite também fazendo isso. Não é aconselhado, tá, gente? E num descuido, sabe assim, um piscar de olhos, os fios encostaram no outro. Saiu queimando tudo. Eu achei que ia pegar fogo na casa. Graças a Deus, o disjuntor geral disparou, fazendo com que todas as tomadas e lâmpadas, tudo desligasse dentro da casa, não queimasse nada. Então, eu só tive que trocar, eu só tive que, na verdade, cortar alguns pedaços de fio que ficaram queimados. Graças a Deus foi só isso. Então, tome cuidado, gente. Bom, um detalhe importante: ao manusear um fio de cada vez, desde que a pessoa esteja calçado com o solado de borracha, por exemplo, um chinelo havaiana, você não levará choque algum. Na condição apresentada na questão, né, nesse enunciado, você não vai levar choque, porque o choque nesse caso não vai ocorrer, porém é importante alertar que todo cuidado é pouco. Inclusive nessa situação, tá, gente? Então, quando se trata de eletricidade, todo cuidado é pouco. Então, não façam. Desliga o padrão, tá? Claro, hipoteticamente, se você seguir o que está falando aqui no exemplo 5, no exercício 5, você não vai correr risco, a não ser os riscos que eu acabei de citar para vocês. Descuido, num piscar de olho pode acontecer dos fios encostarem, então, dependendo da situação, hipoteticamente falando, isso aqui você não levaria choque, do jeito que está aqui. Mas quando se trata de eletricidade, fogo, todo cuidado é pouco, tá? Então tem que ter cuidado, não façam. Vamos para o exemplo 6, ele diz o seguinte, ó. Deixa eu diminuir aqui e deixa eu inverter a minha câmera. Então vamos lá. Um fio de comprimento L, diâmetro D e resistência elétrica R é constituído de material de resistividade ρ. Qual é o valor da resistência elétrica de um fio construído com o mesmo material, só que com o comprimento de 2L, ou seja, o dobro do comprimento e o dobro do diâmetro, tá? Então vamos lá. Inicialmente a gente teria o seguinte, ó. Primeiro, a primeira resistividade elétrica, ela seria simplesmente isso aqui, ó, ρ vezes L sobre a área. Lembrando que se deu o diâmetro, lembre-se que a área, em termos do. A área, na verdade, é. Como é círculo, fio é círculo, deixa eu colocar aqui. Então vai ser πr ao quadrado, tá? Lembrando que o raio é a metade do diâmetro, ou seja, é π vezes. Na verdade, eu vou colocar aqui só a área, que é a fórmula geral. No segundo momento, a gente vai ter o seguinte: a resistividade é a mesma, que é o material mesmo, porém o comprimento vai dobrar e a área vai. A área não, o diâmetro dobra. Então, por exemplo, se o diâmetro dobrou, o que acontece? O raio também dobra, né? O raio também dobra. O novo raio dobra. Eu estou colocando linha aqui em cima, R' para indicar que é um raio novo. E se o raio dobra, então a área também vai ser modificada. Porém, lembre-se, um, a área de um fio é circular. Então a fórmula é πr quadrado. E nesse caso, se o raio dobrou, não vai ser πr quadrado. Na verdade, a nova área vai ser π 2r ao quadrado. Ou seja, 2 ao quadrado é 4 e r quadrado é r quadrado. Ou seja, vai ficar 4π r quadrado. Só que isso aqui é a área antiga, ou seja,
Isso aqui vai ser 4 vezes a área antiga. Então, quando você dobra o raio ou o diâmetro de uma circunferência, a área vai ser multiplicada por 4. Se você triplica, a área fica multiplicada por 9, sempre elevando ao quadrado. Se você quadruplica, fica multiplicada por 16, ao invés de ser multiplicada por 4, tá? Então, aqui vai ficar 4 vezes a área. Se eu colocar o 2 e o 4 fora aqui do cálculo, vai ficar 2 quartos vezes a resistitividade, ρ, vezes o comprimento L dividido pela área, tá? Isso aqui é a resistência antiga, ou seja, isso aqui é 2 sobre 4 vezes a resistência anterior. Portanto, se eu simplificar 2 dividido para 4, vai dar meio. Só dividir por 2 de cima e embaixo. Portanto, a nova resistência, quando você dobra o diâmetro e dobra o comprimento, ele vai diminuir a resistência pela metade. Então isso é legal, porque você pode utilizar essa relação, por exemplo, para mudar um equipamento e os valores que aparecem nele. Na letra B diz assim: se uma pilha mantém uma DDP constante entre as extremidades do primeiro fio, gerando corrente elétrica de intensidade de 2 amperes, qual é o valor da corrente elétrica no segundo fio nas mesmas condições? Então, vamos lá. Vejam o seguinte: a relação básica é a DDP, resistência vezes a corrente, tá? A DDP não muda, não muda. A corrente elétrica é o que vai mudar. Ele quer saber qual é o valor da corrente elétrica no segundo fio. Ora, se você tem uma corrente de 2 amperes, o que vai acontecer? A resistência aqui ela vai ser igual a DDP dividido por 2, tá? Ou a DDP, nesse caso, a DDP pode ser escrita como sendo 2 vezes a resistência elétrica, né? Se eu pegar aqui e substituir o 2 no lugar do I. Por outro lado, se eu pego uma nova resistência, que é a metade da anterior, o que vai acontecer com a DDP e a corrente? Se eu pego aqui nesse caso, a DDP não muda, mas a resistência fica com a metade da resistência anterior, tá? Então, nesse caso, resumindo, deixa eu fazer aqui embaixo. Como I é igual a U sobre R, se eu pego essa resistência anterior aqui e pego a metade dela, o que vai acontecer? Se eu faço isso, a corrente elétrica vai ser igual a U sobre 1 sobre 2R, né, a metade de R. E nesse caso, você vai ter que repetir a fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Mas deixa eu fazer aqui, que aí vai ficar mais claro aqui para vocês verem. Deixa eu fazer aqui embaixo. Olha só. A corrente elétrica ela é igual a DDP dividido pela resistência. Então, quando você divide um valor pela metade, na verdade você está dobrando esse valor. Ou seja, isso aqui é U sobre 1 sobre 2R, tá? Ou seja, eu repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. 2 sobre 1R, tá? E aí é só multiplicar, então vai ficar 2 vezes U sobre R. Ou seja, se você se você aplicar isso aqui, a corrente elétrica vai ser duplicada. Então, ela vai ser 4 amperes no final das contas. Quando você divide ao meio, você está dobrando o valor, tá? Você divide por meio, você dobra o valor. E aí, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Quero pedir para vocês deixarem mais uma vez o like, deixem um comentário para eu saber que você esteve aqui. Estudem para a nossa prova mensal. E além disso, peço a vocês que fiquem atentos porque tem algumas atividades que vocês não fizeram. Então confiram na plataforma o que vocês não fizeram, façam, porque eu vou fechar a nota e não quero ninguém, gente. Vamos lá, vamos se esforçar para ninguém ficar de recuperação, tá bom? Então, pessoal, fique com Deus, até a nossa próxima aula. Falou, até mais.